A voz de Deus faz nascer um novo dia para viver, faz brotar, faz tudo florescer. A voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus abençoada que acalma nós no dia da tempestade, no dia mau. A voz de Deus é tudo para nós abençoados. A voz de Deus faz um novo dia nascer. A voz de Deus faz tudo florescer, faz tudo brotar. A gente não perece ouvindo a voz de Deus. Maria, e como é que ouve a voz de Deus? Ué, ele está dentro de nós, abençoado. Então ele fala. Amém? O Espírito Santo está dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Então é preciso, ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra dele, abençoado. Amém? A voz de Deus é a palavra dele. Amém, abençoados? E hoje Deus já falou tanto comigo, abençoado. Hoje é 26 de junho de 2025, quinta-feira. 26 de junho de 2025, quinta-feira. Amém, abençoado? É preciso andar em linha com a palavra, é preciso saber o dia que Deus falou, é preciso anotar essas coisas, amém? Qual é a direção para a igreja? Quarta-feira, no Ministério Graça e Apostolado, amém? Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, é lá que eu congrego, amém? Teve uma pregação muito maravilhosa, amém? Qual é a direção para a igreja? Qual é a direção para você, abençoado, que é a igreja de Cristo, amém? Você é a igreja de Cristo. Você é santuário de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Qual é a direção, não é? Para você. Qual é a direção de Deus para a igreja? Um apostolado muito maravilhoso. Vocês procurem aí no YouTube. Ministério Graça e Apostolado. Amém? Então vai ter uma direção hoje para a igreja que é você. Amém, abençoados? Vocês terão uma direção hoje. Uma direção de Deus. Vocês ouvirão graça, vocês ouvirão apostolado. Até quando? Até o fim das nossas vidas. Até esse Espírito subir para o céu, amém? Onde é nossa pátria, e essa carne voltar para o pó, amém? Então, nós não somos do pó, hein? Alô, nós somos do Espírito. Alô, a carne é do pó e o Espírito volta a Deus, amém? Eclesiastes 12. Então, abençoado, vamos lá falar da palavra. Tem alguns recadinhos, né? Qual é a direção para a igreja? Foi o apostolado de quarta-feira que nós tivemos, não é? Eu postei hoje no Facebook, me procure lá, amém, abençoado? Facebook, Carmen Macedo, me procure que lá há um mover, e onde eu estiver, onde estiver as redes sociais, eu vou estar falando do Ministério Graça e Apostolado, amém? Vou morrer falando do Espírito Santo, amém? Vou morrer falando desse ministério, que foi onde eu aprendi e aprendo excelentes coisas, amém? Então, aquele que deseja a obra de Deus, não é? Foi feito aqui uma ministração, né? Num textos mal interpretados pelo sistema religioso. Eles dizem que tem um demônio, eles dizem que tem um diabo, eles dizem que tem um satanás, mas Cristo aniquilou demônios, Cristo aniquilou o diabo. Eles dizem que tem um pecado na terra, que tem uma maldição na terra. Mas Cristo levou todas as maldições, abençoado. E tudo isso tem que ficar claro e patente. Tudo isso só vai ficar claro e patente na sua mente quando você ficar aqui, debaixo do apostolado. Ou aqui comigo, Maria, que sou uma evangelista pequenininha, amém, abençoado, o apóstolo está acima de mim, o mestre também está, alô, o profeta também está, amém, ainda que o Espírito seja o mesmo em mim e neles, amém, abençoado. Então, ainda que o Espírito Santo conversa comigo, conversa com ele e conversa com você, amém, o Espírito Santo está em você. Digo e repito, você não é o templo do Espírito Santo? Então, ele tem que se manifestar, abençoado. Alô, o Espírito Santo tem que se manifestar, abençoado, quando você está com ele. Amém? É preciso haver uma comunhão no nosso dia a dia. Você não pode procurar Deus abençoado só nos seus dias tristes ou nos seus dias de doença, de enfermidade,
Você não pode procurar a Deus abençoado só nesses dias, amém? Não pode. Ah, porque tem aquele dia certinho. O religioso ele tem isso, né? Ah, tal dia é dia de Santa Ceia, tal dia é dia de eu tenho que ir, tal dia é dia hoje não sei do que, hoje é dia de Maria, hoje é dia de Santo Antônio. Alô, o religioso ele tem essa mente aí, que não é de Cristo. Essa mente não é de Cristo, abençoado. Essa mente não é de Cristo. Cristo é o nosso intercessor, Cristo, nosso socorro bem presente. Amém? Então procure aí, Facebook, Carmen Macedo. Amém, abençoado? Juntos somos mais fortes contra o sistema religioso. Ei, pregadores da graça que tá ouvindo a Maria aí. Ei, povo da graça que tá ouvindo a Maria. Juntos somos mais fortes contra o sistema religioso. Vou repetir. Juntos somos mais fortes contra o sistema religioso. Dá um like, dá um joinha. Permaneça sempre. Permaneça sempre. Amém? Seja insistente em querer conhecer a graça de Deus. Não retrocede. Amém, abençoado? Você que está entrando aí no canal, você que se inscreveu, que é novo no canal, meu nome é Maria. Graça e paz a todos vocês que vão passar por aqui. E a graça, ela tem um filtro abençoado. Alô, postei hoje também no Facebook. A graça tem um filtro. Não é tudo que passa, não. Por exemplo, não passa, porque tem um demônio, porque tem um diabo na sua vida. Não é, essas coisas não passam, abençoado. Amém? A graça tem um filtro aqui, ó. E com filtro é bem melhor. O que vai descer é só o que o Espírito Santo falar. Alô, o Espírito... Atos 13, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo envia, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo faz. Amém? Com filtro é melhor. Não desce tudo, abençoado. Alô, dizer que Maria é intercessora, dizer que Maria é nossa mãe, isso não desce, abençoado. Amém? Então, nós não somos contra ninguém. Nós somos contra essas heresias. Ah, Maria é nossa mãe. Maria não é nossa mãe. Maria é mãe de Jesus. Amém, abençoado? Apenas isso. Tá certo? Maria intercede. Não, Maria não intercede. Alô, você tá rogando pra pessoa errada, hein? Então, por isso que eles aí, né, aproveitam dessas coisas aí, da fraqueza do homem, para dizer que tem maldição na sua vida, abençoado. Então, Cristo levou todas as maldições. Não há condenação em nós. Houve condenação num ser chamado Lúcifer. Esse foi condenado, amém? Esse tinha uma maldição sobre ele, a condenação, amém? Em nós, ovelhas de Jesus, Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há em nós, mas nenhuma, amém, abençoados, nenhuma. Então com filtro é melhor, não desce tudo, não desce essas heresias aí, amém? A voz de Deus faz o mar se acalmar. A voz de Deus faz o mar se acalmar. A voz de Deus faz o mar se acalmar. Amém? Faz o mar se acalmar, uma força de expressão, não é, pessoal? É preciso entender o que é uma força de expressão. Paulo usou várias vezes força de expressão na Bíblia, como Satanás. Então, em Coríntios, ele falou com o irmão, não é? Coríntios 5, ele deixa esse irmão aí, fazendo coisa errada dentro da igreja, para que no dia do Senhor o seu espírito seja salvo. Entregue ele a Satanás, ou seja, entregue ele por aí. A gente fala, e as pessoas nas obras da carne. Fala, e as pessoas na obra da carne não recebem graça, não recebem apostolado, não recebem. Então, para viver uma vida melhor com Deus, é preciso estar junto com quem? Com o próprio Deus abençoado. Amém? Ouvir e obedecer, tirar o Espírito Santo da igreja, mas Paulo não tirou o Espírito Santo da igreja. Paulo não tirou o Espírito Santo da igreja. Paulo se fez abençoar com tudo e com todos, para ver se podia ajudar alguns. É nesse ponto que nós imitamos a Paulo. Amém? Então, força de expressão, não é? Você sabe, abençoado, que quando nós éramos pequenininhas, nós fomos em quatro meninas e um menino. Então, minha mãe trabalhava. Essa semana o Espírito Santo esteve falando essas coisas comigo.
Então minha mãe chegava braba e a gente, adolescente não gosta de fazer serviço de casa não, abençoado, lavar louça, lavar banheiro, o adolescente não gosta, não gosta. E aí minha mãe chegava brigando com nós, chegava do serviço, não é? E aí o serviço ou tava sem fazer, ou nós ia fazer ainda, era 4 meninas. E aí eu lembro da minha mãe falando conosco, né, com as meninas. Minha mãe dizia, né, não terminou o serviço porque vocês gostam de estar em pé de novela. Pé de novela, a minha mãe falava. Então, isso é uma força de expressão, abençoado. Forças de expressão. Forças de expressão. Minha mãe chegava. Ixi, ela chegou cansada do serviço, né? A roupa não, a roupa ela lavava, ela gostava de lavar, mas o restante, passar uma roupa, lavar uma louça, uma jantinha pronta. Então, 4 mulheres tinham que ajudar a mãe, né? E aí ela não encontrava o serviço pronto. E aí ela dizia para nós, né? Não fizeram o serviço até agora, até uma hora dessa, por quê? Minha mãe estava, né? Nos corrigindo, na verdade, se irando, enfim, né? Abençoada era a mãe, né? E aí ela falava, né, pra nós, ficou aí no pé de novela, por isso que, então, abençoado, abençoado, hoje eu entendo o que é uma força de expressão, abençoado. Força de expressão é isto. Então, por isso que Paulo diz, seja entregue a Satanás, dentro da igreja fazendo coisas erradas, como o irmão no último apostolado, não é? Que eu li para vocês, abençoada em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, não vou voltar lá, mas vocês precisam estar aí acompanhando. 1 Timóteo 3, 7, tudo. Paulo era judeu, né? Paulo andou um tempo lá com os reis, Paulo andou um tempo com os nazarenos, vamos ver isso hoje. E Paulo andou com os gentios, porque Paulo foi enviado para os gentios. Paulo foi enviado para ser luz dos gentios, né? O Isaías falou sobre isso. O Isaías falou sobre isso. Deixa eu ver aqui se eu encontro, abençoado. Estão entendendo aí, abençoado? Hoje nós vamos ler 2 textos, hein? E a gente vai gostando de ministrar, abençoado. A gente vai recebendo, né? Isaías 42. Deixa eu ver se está por aqui. Isaías 42, nem é meu assunto, mas a gente vai, já que o Espírito Santo abriu minha boca. Então, vamos lá. Isaías 42. Isaías 42. Isaías capítulo 42, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Então, Paulo tomou posse dessa palavra. Eu, na igreja da lei, eu recebi essa palavra, hein, abençoado? Olha ela aqui, ó. Como evangelista da graça de Deus. Olha lá. Deus me chamou, abençoado. Alô, Deus me chamou. Alô, Deus me chamou, abençoado. Então, eu tomei posse da palavra também. Foi só Paulo, não. Olha lá. Isaías 42, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por mediador. Olha lá a predestinação de Paulo. Te darei por mediador para o povo e para a luz dos gentios. Então, Atos 13, 46. Atos 13, 46, né? Isaías falou, Isaías deixou registrado e Paulo recebeu bem à frente. Recebeu mesmo quando caiu lá do cavalo no caminho de Damasco. Pelo menos é o que relata, é o que nós vamos conversar agora. Amém, abençoado? Isaías, olha lá, Atos 13, versículo 46. Atos 13. Então, abençoados de Deus. Pronto, os recadinhos foram dados, amém? Então, nós vamos começar a nossa palavra, amém, abençoado? Então a gente vai caminhando, vai prosseguindo para a perfeição, vai ouvindo, vai crescendo. A gente vai crescendo aonde, abençoado? No apostolado, na graça e no apostolado, amém? Aqui é o ministério em graça. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo... 1 Coríntios, eu anotei algumas coisas aqui. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, vamos iniciar por aqui. 1 Coríntios
13. 13, verso 11. Quando eu era menino, Paulo escrevendo. Paulo deixou registrado. Paulo falando com a igreja de Coríntios e falando hoje para nós. Falando para eles naquele tempo e conversando hoje com nós. Amém, abençoado. 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo 1 Coríntios 11, versículo 11. 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Eu pensava que tinha um diabo debaixo da minha cama, no meu quarto. Eu pensava que o diabo puxava o meu cabelo. Isso tudo é obra da carne. Assiste filme de terror aí e depois fica com a luz acesa, com medo que o diabo venha pegar. Oh, abençoado, acorda, povo. Quando eu era menino, falava como menino. Seja entregue a Satanás para que no dia do Senhor o seu espírito seja salvo. Uma força de expressão é muito diferente daquilo que Cristo fez, abençoado. Amém? Então, quando o filho sobe, desce, pula e cai e derruba a panela, eita, esse menino hoje está encapetado. Isso não é uma força de expressão, abençoado? Maria, mas você disse que a gente não deve falar assim. Mas esse menino hoje está um satanás. Eu penso que a gente não deve. Mas Paulo falou, fala, se você quiser, você fala, abençoado. Alô, você faz o que você quiser, tendo orientação do Espírito Santo. Amém, abençoado? Fala o que você quiser, abençoado. Eu não vou falar assim. Amém? É o Satanás mesmo. Mas os religiosos, os crentes aí falam, né? Mas é uma força de expressão. Paulo falou também. Falou. Mas olha o que Paulo disse, olha. 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino. Pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Acabei de achar que aquele negócio de que eu sentia alguém puxar o meu cabelo. Eu já ouvi um filho de Deus falar isso daí. Ficou a noite inteira assistindo filme de terror, um matando o outro lá, e aí diz que eu vi, eu senti carne. Porque nos foi revelado, Hebreus 2,14, que o diabo está aniquilado pela morte do Senhor Jesus Cristo. Você que está entrando aí nunca ouviu a palavra de Deus. Praticamente você vai ouvir todas as nossas ministrações, vocês vão ouvir isto abençoado. Que o diabo foi aniquilado na morte do Senhor Jesus. Diabo não é nome. O nome é Jesus. Mateus 1, verso 18. Porás o nome dele, José de Jesus. Diabo é adjetivo, abençoado. É alguém opositor, alguém que vai contra a palavra de Deus. Alguém que vai contra. Está aprendendo, está sendo ensinado, mas está contra. Está aprendendo, está sendo ensinado, mas não aplica no seu dia a dia. Simples assim. Este aí, a nossa carne, é o Satanás. Amém? Então é preciso se converter ao apostolado. É preciso se converter a Jesus Cristo. É preciso que se converte. A natureza terrena precisa morrer, abençoado. Amém? Cristo já aniquilou o diabo, abençoado. Postei hoje também. Cristo aniquilou o diabo. Antes, lá em Gênesis, era a serpente. Não é? Que todos conhecem? Serpente. Deus e os homens, Adão e Eva. Mas aí a famosa serpente, o famoso diabo foi aniquilado. Que é o opositor, que é o que vai contra, que é o que persuade. Esse nome que Paulo falou é difícil. Eles persuadem. Eu acho que é esse o nome, né? Verbo persuadir. Eles enganam. Os homens é que enganam, abençoado, porque não tem diabo nenhum. Ponto. São os homens enganadores. Então Paulo falou, olha, quando eu era menina, eu achava que tinha Satanás, eu achava que tinha diabo, quando eu era menino. Aí Paulo foi crescendo em graça, subiu até o terceiro céu. Alô, Paulo foi crescendo. Alô.
Paulo foi crescendo, subiu até o terceiro céu. E foi informando aqueles que estavam crescendo e subindo com ele. Alô! E foi informando aos seus compatriotas, aos seus irmãos, né? Paulo foi crescendo e subindo como águia na palavra do Senhor. Alô! Paulo foi crescendo e subindo como águia na palavra do Senhor. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Logo que cheguei a crescer na graça no apostolado, acabei com as coisas de menino. Não falo mais que é demônio, não falo mais que é diabo, falo que são obras da carne. Então, vamos lá. Paulo andou no meio dos... Vou ler um texto abençoado bem rápido para a gente ir para Atos 13, porque eu tenho 2 textos para me ler, não vou ficar explicando versículo por versículo. Hoje não é isso que o Espírito Santo quer ministrar, amém? Então, Atos 9, Paulo se converteu no caminho de Damasco, amém? Paulo aqui, ó. Vamos lá, abençoado. Paulo no caminho de Damasco. Atos 9, né? Os pentecostais conhecem aí. Alô, os religiosos conhecem essa fala aqui, amém? Os religiosos só não conhecem a graça. Alô, ministros da graça, somos mais fortes. Seja você aí de qualquer canto da terra, amém? Ministro da graça, juntos somos mais fortes. Atos capítulo 9, eu estou feliz da vida hoje. Eu estou feliz porque estou aprendendo a falar, porque estou aprendendo a ministrar. Estou feliz da vida, amém? Vamos lá, Atos 9, Atos capítulo 9, vamos lá. Uma leitura rápida, porque hoje o Espírito Santo não quer explicar isto aqui, amém? O Espírito Santo quer ir lá para Atos 13. Atos 9, Saulo, mantendo ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Paulo ainda não era convertido. Olha lá, Saulo, tá vendo o nome dele? Ó, Saulo. Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos de Jesus de Nazaré. Olha lá. Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verso 2. E pediu-lhe cartas, né? Pediu autorização, né? Aquele sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns, ó a raiva de Paulo, hein? Contra os cristãos, hein? O povo que é debaixo da lei é irado, abençoado. Alô, Paulo falou isso lá em Romanos, se eu não me engano. O povo da lei tem uma ira neles, amém? O povo da lei. Olha lá. E pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse algum daquelas seitas, ó, Paulo, hein? Falou que os que estavam andando com Jesus de Nazaré era seita. Eita, Paulo. Eita, o que não é a transformação, hein, abençoado? O que não é falar como menino, não é? Então, depois Paulo foi um homem de muito amor, abençoado. Muito amor. Depois que Paulo se converteu, foi um homem de muito amor. Pregou o amor, pregou a graça, instruiu o povo de Deus em sabedoria, em verdade, em conhecimento. Verso 2, e pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Ele estava falando do povo de Jesus de Nazaré, né? Paulo chamou de seita os que andavam com Jesus de Nazaré. Paulo não ia com a cara deles, não. Daquela seita, que homens e mulheres os levasse preso a Jerusalém. E vamos ler novamente sem interrupção, amém, abençoado? E pediu-lhe cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse preso
a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, Paulo, de Damasco na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. Enquanto não ver uma luz sobre os filhos de Deus, eles continuam como Nazareno, Jesus de Nazaré. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Este aqui já era o Jesus Cristo ressuscitado. Aqui começa a nova aliança que Paulo vai ministrar para os gentios. Arde o meu coração, abençoado, ler a palavra. Arde o meu coração. Como alguém pode receber uma verdade e não ministrar? Mas não é o Satanás mesmo, o abençoado? Carne. Não é o Satanás mesmo chamado carne? Chamado Satanás? Não é mesmo um diabo abençoado? Não ministrar a verdade para o povo? Não está corrompido mesmo pelo sistema religioso? Não está corrompido mesmo pelas correntes, pelas campanhas, pelo dinheiro, porque isso dá dinheiro? E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Este ouviu a voz de Cristo. A voz de Deus faz nascer um novo dia, um novo amanhecer. Amanhecer um novo dia para Paulo. Quando Paulo ouviu esta voz. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. É preciso ouvir e é preciso ver, né? Senão... Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver. Tem gente que vai envelhecer e não vai ver nada. Tem gente que vai envelhecer e não vai ver Deus. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhes o Senhor em uma visão: Ananias! Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor, né? Então o Senhor falou, tudo isso aqui o Senhor, hein? O Senhor falou, o Senhor Espírito abençoado. Disse-lhe o Senhor, então a voz de Deus aqui veio para Ananias. Disse-lhe o Senhor, ele é o mesmo abençoado, Hebreus 8. Vai falar com eles e não vai falar conosco? Disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Tem que orar, né, abençoado? Alô? Tem que orar, né? Tem que falar com Deus. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. O homem queria carta para mandar prender os discípulos de Jesus. Então Ananias disse para Deus: eu tenho ouvido muita coisa desse homem. Ele não é um homem bom. Mas aí quando Cristo mesmo fala conosco, abençoado, aí isto é que fará toda a diferença. Amém? Porque a nossa carne, ela vai ver muitas coisas, mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, porque ele está em nós, e aí nós temos uma palavra, e aí somos obedientes, entendemos bem o que Cristo deseja, né? Então, amém, abençoado? Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem.
quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Claro, procurou lá, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas em Damasco, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, os homens que mulheres os levasse presos para Jerusalém. Então, olha lá, foi o que o Ananias estava falando. E aqui tem autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, este é para mim um vaso escolhido. Então, Deus pega quem Ele quer, Deus pega quem Ele quer, amém, abençoado? O Espírito Santo pega uns lá, no dia de sábado, no Ministério Graça Apostolado. No Ministério Graça Apostolado, eu acredito, abençoado, eu acredito, fiel é esta palavra, abençoado. O Espírito Santo pega quem Ele quer e transforma. Vaso da ira, preparados para a perdição. Ovelhas, preparadas para a salvação. É com esses que Deus trabalha. Amém? Para levar o meu nome perante os gentios e reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Paulo ia sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então é assim, é assim. Então Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no meio do caminho por onde vinhas, me enviou. Olha lá, o Ananias foi enviado por Deus, alô. Então o Espírito Santo envia. Me enviou. Alô, o Espírito Santo envia os anjos dele. Alô, tem hoje que fala, hein? Ananias foi um. Então Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e sejam cheios do Espírito Santo. Até então Paulo não era cheio do Espírito Santo, não. Estava procurando cartas com os sacerdotes da lei. Alô? Paulo não era cheio do Espírito Santo, não, abençoado. Paulo era judeu. Paulo era contra o povo de Deus. O povo de Deus é os de Nazaré também, abençoado, amém? Eles só não têm visão, só não caiu a escama deles ainda, os que estão com Jesus de Nazaré. Só não caiu a visão, mas é um povo de Deus, amém? Escolhido por Deus, não para estar em graça. Até hoje não. Só se Deus fazer um revertério aí. E Deus é poderoso para fazer, né? Por isso que eu tô aqui. Alô, por isso que eu tô aqui. O Senhor Jesus que te apanhou no caminho por onde vinhas, me enviou para que foste a ver e sejam cheios do Espírito Santo. Paulo não era um homem cheio do Espírito Santo. Procurava a carta para matar os irmãos. Alô? Somos irmãos abençoados em Cristo. Alô? Deus é Pai de todos, abençoado. Está em todos os seus filhos. O Espírito Santo está em todos os seus filhos. Isso é independente de lei ou graça. Se é de Jesus de Nazaré ou se é de Jesus ressuscitado, como nós. Mas Paulo começou a ficar cheio do Espírito Santo. Alô? Paulo começou a ficar cheio do Espírito Santo. O próprio Deus começou a trabalhar com Paulo. A partir deste dia aqui. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se foi batizado. Foi batizado, né, abençoado? Porque Ananias era judeu, né? Então Ananias andou com Jesus de Nazaré, então já veio lá já veio lá do judaísmo, né? Então Paulo foi batizado. Depois Paulo vai recebendo a graça de Deus e a um só batismo, amém? Romanos 6, versículo 3. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Olha lá, Paulo com os discípulos abençoados. Discípulo de Jesus aqui, tá, abençoado? Então, Paulo, no meio do judaísmo, antes de se converter, Paulo com os discípulos de Jesus e Paulo com os gentios. Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, Hebreus, amém? Paulo com os gentios, hein? Depois de ter comido, então Paulo, 3 tempos, Paulo viveu 3 tempos. Tempos com os judeus, antes de se converter a Cristo ressuscitado. Paulo andou com eles aí, então falou como ele, falou como João, falou como Pedro,
Falou como Jesus, que era debaixo da lei. Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás. Jesus não falou para Pedro? Então, alô, abençoado, quando os judeus, quando esses mestres da lei, a gente vai andando com os mestres da lei, abençoado, a gente vai falando como eles, não nós. Eu tô dizendo assim, tá entendendo, abençoado? Nós já falamos mesmo em graça, amém? Então, nós já falamos como o apóstolo Paulo convertido, amém, abençoado? Então, quando você anda muito com uma pessoa, você vai falando como aquela pessoa está te ensinando, então você passa a falar como ela. Então, Paulo andou com eles, então Paulo também teve algumas forças de expressão aí, igual João, amém? Então, Paulo andou com eles, abençoado. Então, Paulo ainda como fariseu fariseu, né, abençoado? Fariseu, ele não cria que Jesus era o Senhor, ele não cria que Jesus era o Filho de Deus, fariseu é que não acredita na palavra. Amém? Fariseu não acredita na palavra. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. Aqui a conversão de Paulo. Pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que ouviam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos chefes dos sacerdotes. 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Provando que Jesus de Nazaré era o Cristo ressuscitado. Foi aquele que falou comigo. Provou para nós. Para nós em graça, abençoado. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus. Então, Paulo ia confundindo alguns. Porque Deus não é um Deus de confusão, amém, abençoado? Só que Paulo, na fala dele, ia confundindo alguns. Como assim? Hoje servem... hoje eles leem lei e graça, e isso dá confusão, isso traz confusão, abençoado. Até ficar tudo claro na nossa mente, isso traz confusão. Mas Paulo falou Satanás ali. Não, mas Paulo também falou que Hebreus 2,14, o diabo está aniquilado. Isso traz confusão para o povo de Deus. Então, abençoado, é necessário que fique debaixo do apostolado até o Espírito Santo revelar que o diabo foi aniquilado. Quando você recebe que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, acaba a confusão, abençoado. Acaba. Então, por isso que nós falamos, se estiver escrito, nós cremos. O diabo está aniquilado. Quantas vezes nós vamos ter que falar isso, abençoado? Que o diabo não tem poder na vida do ser humano. Por quê, Maria? Porque Jesus aniquilou, abençoado. Há mais de 2000 anos, quando nós nascemos, já não tinha diabo nenhum na terra. Tinha diabo na fala de João, na fala de Pedro, na fala de Lucas. Estes tinham o diabo na boca deles. Estes não se converteram a Cristo. Não se converteram não, abençoado. Não se converteram não. A Cristo ressuscitado não. Amém? Senão ia falar como Paulo falou. O diabo está aniquilado. Ei, João. Ei, Pedro. Ei, Tiago. Que são os apóstolos da nova aliança. Então Paulo tem uma frase. Já devia ser mestre. Já devia ser mestre e ter aprendido essas coisas. Mas são meninos. Paulo disse, quando eu era menino, eu falava como menino. Agora eu não falo mais como menino. Enquanto eu estava junto com vocês, eu falava dessa forma. Agora eu fui recebendo graça, fui recebendo apostolado, agora eu não falo mais dessa forma. Agora eu falo que o diabo ele foi aniquilado. Que tudo isso daí são obras da carne. Tudo isso daí, a feitiçaria, a glutonaria, a maledicência, tudo isso são obras da carne. A bebedice. Então há uma aberração aí no sistema religioso, abençoado, amém? Há uma aberração aí. Atos 13. Atos 13. Vamos ler aqui também um texto. Uns 6 versos aqui para a gente terminar, amém? Atos 13. Na igreja de Antioquia. Atos capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene,
Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. E Saulo, olha lá, aqui ainda era Saulo, né? Porque Atos é uma igreja primitiva, né? Atos ainda era uma igreja que estava em judaísmo ainda, claro. Acabaram de morrer o Jesus lá em João, livro atrás. Então a Bíblia, vamos lá numa cronologia, as coisas vai havendo acontecimentos, né, abençoado? Atos, né? João 19:30, que Jesus tomou o vinagre e disse: tudo está consumado, não é? Então ali morreu Jesus. Ali Paulo detectou que iam começar uma nova aliança, que seria agora com Jesus Cristo ressuscitado, amém? Então, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, as coisas iam andando abençoado. Então o povo parou lá em Mateus, Marcos, Lucas e João e não prosseguiu para a perfeição, para as cartas do apóstolo Paulo. Não estão querendo, não é um povo enganador? É um povo enganador. Não quer mostrar a verdade para o povo. É o sistema religioso. Faz isso aí. São os enganadores. Atos 13. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que era Paulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, aqui Paulo com rudimentos ainda, quando era menino. Então, hoje o espírito não... Nós somos um espírito com Deus, os espíritos não jejuam mais, isso aqui é sacrifício. Paulo falou sobre isso, hein? Que Deus não quer sacrifício. Então, Paulo ainda era menino, Paulo ainda com rudimento de quem? Da Torá, da lei. Servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo. Até aqui, abençoado, não tinha conversão não, amém? Paulo converteu ali, né, a Cristo, mas aqui é o tempo que ele ainda estava vivendo com quem? Com os nazarenos, com a seita lá dos nazarenos. Foi o que ele falou, ele mesmo falou. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre eles as mãos e os enviaram, né? Então, foram homens enviados, amém? Assim esses enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Sinagogas de quem? Dos gentios? Sinagoga dos judeus. E tinham também João como auxiliar. Aí, ó. Versículo 6. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, encontrou certo judeu mágico. Prestem muita atenção. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta. Aqui, ó. Falso profeta. Não há nada de novo debaixo do céu, abençoado. Tá cheio de profeta falso na terra. Desde aqui, hein? Desde aqui, isso aqui já foi escrito aqui, tem mais de 2000 anos que isso aqui foi escrito, abençoado aqui, sempre esteve aqui, ó. Havendo atravessado a ilha toda, até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Olha lá, homem prudente. Alô, também tem homem prudente, tem falso profeta, tem homem prudente, tem homem zeloso da lei. Paulo era zeloso da lei, tá cheio de gente que é zeloso da lei, por isso ainda estão debaixo da lei. Mas a palavra diz que nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, mas tá cheio de gente zeloso da lei, vivendo da lei. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, esse chamado, igual Jó, né, homem prudente, esse chamando Barnabé e Saulo, queria muito ouvir a palavra de Deus. Tem muitos que querem ouvir a palavra de Deus, mas tem muitos que não querem nem saber de um versículo. Mas tem muitos que querem ouvir, são vocês que vão ficar aqui até o final ouvindo a palavra de Deus. Tem muitos que querem ouvir,
Por isso que eu estou aqui, abençoado. Amém? Não é todo mundo que quer ouvir a palavra de Deus, abençoado. Não é todo mundo que quer ouvir a palavra de Deus. Então, não vai ouvir a Deus. Alô, não vai ouvir a voz de Deus. 8. Resistia-lhes, porém, Elíamos, o encantador. Está cheio de encantador resistindo à palavra da graça. Resistia-lhes, porém, Elíamos, o encantador. Assim se interpreta o seu nome. Procurando desviar da fé, o proconsul, olha lá. O proconsul, homem, Sérgio Paulo, homem prudente, olha lá. Então, o encantador, o falso profeta, queria desviar este homem da fé. E é assim que fazem hoje. Desviam-se da fé que está imputada neles. Desviam-se da fé. Deus mesmo deu uma fé para nós. Crer no Evangelho, crer que o diabo foi aniquilado. Mas eles desviam os filhos de Deus. Quem, Maria? Os falsos profetas. Desviam os filhos de Deus da fé, imputando neles jejuns, campanha, corrente, imputando neles sacrifício, obras da carne, obras do passado, imputando neles lei de Moisés. Todavia Saulo também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Todavia Paulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano. Paulo ainda com o ranço da lei. Paulo veio da lei. Paulo viveu no meio deles. Paulo, Ananias, Barnabé, lá em Mateus 10 tem o nome dos 12, né? Eu acho que o Ananias ele não foi, não. Ananias também foi um homem que Satanás entrou no coração dele. Uma força de expressão abençoada. Ele agiu na obra dele. O Ananias também teve uma obra da carne, hein? Ganhou tanto e deu tanto. Eu acho que algo assim. Depois nós vemos isso daí, amém, abençoado? Depois nós vamos lá. Então, Paulo, ó filho do diabo. O diabo não tem nem filho, abençoado. Alô, o diabo foi criado por Deus. Ó filho do diabo. O diabo não é pai? Deus é pai. Não é uma força de expressão? Foi como eu disse, abençoado. A minha mãe, né, no início aí, foi como eu disse. Minha mãe dizia, chegava do trabalho, nós meninas não fazíamos o serviço, é porque vocês ficam em pé de novela. E novela, abençoado, se você ficar em novela, você quer assistir 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 novelas por dia. Você vai assistir as 5, não vai ver nenhuma pregação? É vício, né, abençoado? Vai atrasar aqui, vai atrasar ali, vai ficar no celular o tempo todo, não vai lavar louça, não vai fazer comida, não vai para a igreja, não vai ler a Bíblia, não vai. Você está em laços de diabo. Alô? O laço do diabo está te pegando, a carne. Eita, abençoado. O laço do diabo é a carne, abençoado. A carne gosta dessas coisas, né? A carne gosta, abençoado. Alô? Andai em espírito e não satisfazeis as vontades da sua carne. Então, Paulo falou. Então, Atos, né? Lucas escreveu. Diz que Paulo falou. Alô? Lucas tinha a mente embotada, né? Da lei, né? Alô? O Lucas escreveu. Alô? Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Ó filho do diabo. Por quê, abençoado? Ó filho do diabo, por quê? Porque o homem estava nas obras da carne, abençoado, ó, o homem nas obras da carne, ó. Resistir e porém um inimigo encantador interpreta o seu nome, não. Todavia, ó lá, por que Paulo falou desse jeito, Aqui, no verso 7, o qual estava lá, o falso profeta, o qual estava com o proconsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamando Barnabé e Saulo, queria muito ouvir a palavra de Deus. Resistia-lhes o Elimas encantador, assim se interpreta o seu nome. Procurando lá, no verso 8, procurando, desviar, é o que fazem, os falsos profetas, os satanás da vida aí, desviam os filhos de Deus da fé. E aí Paulo disse, né, ó filho do diabo, ó filho que está na obra da carne, desviando
homem reto, temente a Deus. Olha lá. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, abençoado, vamos terminar aqui. Então, Paulo disse o quê? Né? Ó filho do diabo, ó filho que está nas obras da carne. Então, quem está nas obras da carne, abençoado, não é que é filho do diabo, porque o diabo ele não tem filho. Quem está nas obras da carne, abençoado, está fazendo a sua própria vontade. Está fazendo coisa que não é reta aos caminhos do Senhor. Alô, os caminhos do Senhor. Está perturbando, está pervertendo a igreja de Cristo. Alô, está perturbando os filhos de Deus com esse negócio de diabo, de demônio. Está perturbando a igreja de Cristo. Estão nas obras da carne, dizendo que é isso, dizendo que é aquilo. Então, Paulo aqui, ele usou também uma força de expressão. Porque Paulo já tinha lá na frente, Deus já tinha revelado a graça para Paulo, como revelou para nós, que o diabo está aniquilado. Então, Paulo usava forças de expressão, forças do seu passado. Mas Paulo, ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino. Agora eu cresci e agora o diabo está aniquilado. Então, agora os falsos profetas abençoados estão aí pervertendo a igreja de Cristo, dizendo que tem um demônio, dizendo que tem diabo. Então, abençoado, nós sim vamos pregar a graça, nós sim vamos pregar o apostolado, amém? Então eu vou terminar aqui com uma graça de Deus na vida de vocês, amém, abençoados? Então você vai fazer essa confissão em voz alta, amém? Efésios, vai fazer essa confissão em voz alta, Efésios 2, versículo 19. Efésios 2, versículo 19. Efésios 2, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros. Assim já não sois estrangeiros e nem forasteiros, né? Forasteiros, fora da palavra de Deus. Alô, achaste o ouro, né, abençoado, achaste a graça de Deus, Deus te achou para você estar aqui. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Foi o que Paulo falou para nós. Amém? Isso aqui é um ensino abençoado para a igreja de Cristo. Nós devemos receber isso daqui. Amém? Isso aqui vai ser a sua força para você viver no seu dia a dia. Amém? Graça e paz abençoada. Glória a Deus pela vida de vocês. Não sois forasteiros. Sois da família de Deus. Amém? Então você vai fazer essa confissão. Amém? Graça e paz.